Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre o turismo em Teresópolis. Michel, esse recente aumento do dólar, essa instabilidade da moeda americana, que é a moeda forte, principalmente para o turismo, ele está afetando de alguma forma a venda dos pacotes de turismo? Ele afeta só os pacotes para os Estados Unidos ou ele tem algum tipo de consequência em relação a todos os pacotes de viagem? Rolf, houve um aumento muito rápido, né, pelos problemas internacionais do dólar. Então, isso é muito psicológico, né? O que o cliente quer na realidade é uma estabilidade. Ele não quer comprar hoje o dólar a 2 ou o pacote que é calculado em dólar a R$2 e amanhã ele está em 95, ou então comprar 2,20 está a 2. Ele quer uma estabilidade. Mas isso não afetou, porque é tão barato lá fora. Os hotéis baratearam muito, as compras ficaram muito atrativas. Então, as pessoas não estão desistindo. Algumas estão esperando um pouco mais porque vão fazer seu pacote na baixa temporada, vão juntar um pouco mais de dinheiro porque houve um aumento, mas não desistiram da viagem. Então, eu achei também no primeiro momento que seria um problema essa alta do dólar em relação às compras, né? Mas eu não tive cancelamento quase que de 100%, vamos botar aí 10% de adiamento daquela viagem programada para um momento melhor. Mas realmente eu acho que... Não chegou a ser... Não como nas outras épocas, que realmente houve uma queda abrupta do movimento. Nesse momento a empresa mantém as vendas aquecidas e isso para mim foi uma surpresa. A vontade do brasileiro e do teresopolitano especificamente de viajar é maior do que qualquer tipo de instabilidade. E o poder aquisitivo do brasileiro aumentou. Então hoje ele está se permitindo, que tinha uma demanda reprimida de consumo, principalmente na área de turismo, dessa classe C e D principalmente, que eles estão aproveitando o momento e viajando. Flávio, a Rio+20 foi um momento agora muito especial, agora divulgado na mídia, e apesar de todas as supostas polêmicas que foram criadas a respeito do relatório final, que não teria sido tão ambicioso quanto se esperava, Teresópolis teve uma participação efetiva ali na Rio+20, né? A gente acompanhou que você teve lá em vários eventos. Conta pra gente um pouquinho de que forma que o município participou desse evento que teve repercussão mundial. Bom, nós tivemos no colóquio de turismo e sustentabilidade do Rio+20, mostrando a todos o projeto do Parque Nacional da Serra dos Órgãos como produto turístico. Esse produto ele foi criado numa parceria entre Sebrae, Turisrio, Secretaria de Turismo do Estado, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo, enfim, todos agregados, hermanados, para que se criasse um produto de da efetiva comercialização do turismo em Teresópolis. Foram criados 3 grandes produtos envolvendo toda a cadeia produtiva e 48 subprodutos nesse grande pacote. E esse produto está sendo ofertado agora às agências e operadoras, mostrando que é possível unir sim sustentabilidade e o turismo. Isso foi apresentado na Rio+20, em grande surpresa, as pessoas não esperavam que Teresópolis tivesse um produto como esse. Petrópolis e Teresópolis, parceiros, né, nesse trabalho do Parque Nacional, e ofertamos e criamos curiosidade, as pessoas vieram conhecer. Nós recebemos até uma comitiva alemã querendo conhecer um pouco mais de Teresópolis. Esse trabalho deu uma repercussão. Nossa participação foi pequena, mas conseguimos um grande destaque. Nossa participação vai ser sempre assim, tentando levar a mídia positiva de Teresópolis, os atrativos que nós temos, a positividade, o clima, enfim, os adjetivos que Teresópolis possui para atrair novos visitantes. Michel, o Flávio falou até agências e operadoras, isso é uma coisa interessante que talvez pouca gente saiba hoje distinguir, a não ser quem é do mercado, quem é do ramo. Qual a diferença entre agência de turismo e operadora de turismo? Bom, a agência é uma repassadora dos pacotes montados pelas operadoras, né? A operadora ela faz efetivamente a montagem total do pacote e ela repassa para as agências com um comissionamento. Então você pega uma agência que foi parceira, na época que eu era secretária, a CVC, é uma parceira. Então ela vende para Vila Nova
E se você comprar direto na CVC, você vai pagar o mesmo preço. Se você comprar na Vila Nova vende pelo mesmo preço, nós somos comissionados. Então a operadora, ela monta toda, já diz o nome, a operação, e a Vila Nova, no caso agências, elas revendem os pacotes montados pela operadora. Entendeu? Então, ou seja, não tem ali nenhum tipo de acréscimo. Quem, vamos dizer assim, perde, entre aspas, seria a própria operadora, que ela está cedendo uma parte do lucro dela para a agência que está vendendo diretamente para o consumidor. Mas não chega a ser uma perda, né? Rolf, eu não diria uma perda, não. Eu acho que ela consegue, de uma certa forma, diminuir o custo dela, sim, porque ela faz o agente ser um representante, e esse representante simplesmente faz com que ela venda muito mais. Porque a operadora não tem o objetivo em vender direto. Ela prefere usar o agente de viagem para poder vender. Pois é, e isso é que eu queria perguntar para você, porque hoje em dia é uma coisa muito comum, não só em relação à questão de compra de pacote turismo, mas em relação a tudo, né? As pessoas estão comprando tudo pela internet. Mas, como qualquer coisa que se compra pela internet, há um risco, né? Qual é a vantagem, né? E ainda tem gente que acha que também comprar pela internet é mais barato, até em relação à questão de pacote. Qual que é a vantagem de uma pessoa comprar numa agência e deixar de comprar na internet? Bom, em primeiro lugar, você tem um contato direto com quem você está comprando, né? Segundo lugar, você tem as informações pertinentes àquilo que você está comprando. O agente de viagem tem a obrigação de ter o conhecimento, já que ele é um agente de viagem, já diz o nome. Então ele é obrigado a ter um conhecimento daquilo que ele está vendendo. E o mais importante, se houver algum tipo de problema, você tem um pronto atendimento para resolver aquele problema. Você sabe a quem procurar. Exatamente, né? A quem procurar. Eu tive uma experiência, rapidamente, um voo que eu fiz pela Delta, ela faz escala, pela Delta Airlines, ela faz escala em Atlanta. E primeiro ponto de parada se faz a imigração. Na fila da imigração, Atlanta é um aeroporto muito grande. Então você tem que ter pelo menos umas 3 horas uma conexão de um voo para outro. Eu de Atlanta eu ia para Nova York. E uma família que estava à minha frente só tinha 1 hora para uma conexão. E tinha uma brasileira que trabalhava no aeroporto e eles questionaram. A gente tem 1 hora para conexão, a fila está enorme, não vai dar tempo. Ela falou, não vai dar tempo mesmo. E eu ouvi então a esposa do senhor reclamando, falando com a filha, que exatamente tinha comprado pela internet. E agora? Se você tivesse comprado por um agente, você ia passar um rádio ou ligar, enfim. E o agente ia ter que se virar ou arcar com esse ônus, né, do que o acontecido. E comigo não aconteceu, eu comprei, claro, pela minha empresa e fui informado ali que uma conexão de 3 horas teria que ser feita porque era a melhor forma para não se perder o voo para Nova York. Então, o agente existe para isso. E posso um pouquinho mais além, Rolf? O mais importante que eu vejo é que a gente precisa fortalecer o comércio da cidade. Sem dúvida, o dinheiro circular aqui. Exatamente. Aí a pessoa compra pela internet, deixa o dinheiro na internet e a cidade vai se enfraquecendo economicamente. Isso não ajuda em nada o comércio local e não gera riqueza. Essa é a grande verdade. Porque eu fortalecido, eu consigo comprar mais numa outra loja e isso vai girando a economia de uma forma positiva. E Teresópolis precisa muito disso agora. Sem dúvida. Se todos os teresopolitanos conscientizarem disso, de que é preciso prestigiar o comércio de Teresópolis de uma forma geral, né? No caso da agência turismo, no caso enfim, da loja de roupa. Com certeza. Né? Em vez de estar comprando pela internet, que ele está deixando as divisas aqui. Nosso tempo estourou, mas eu quero fazer uma última pergunta ao Flávio, porque é uma coisa que é muito importante. O Michel estava falando que o turista que está viajando é o turista das classes C e D, que antes essas classes elas não tinham ainda a capacidade de compra de um pacote que hoje, né, elas têm, graças à popularização, graças ao aumento da renda, popularização do crédito. Qual o perfil, Flávio, do turista que está vindo para Teresópolis? A gente chegou a fazer recentemente uma matéria para o programa 30 Minutos, em que a gente mostrava, né, que algumas pousadas estavam com a lotação esgotada, e me lembro que uma das gerentes falou que um dos motivos pelos quais isso estava acontecendo era justamente por conta desse aumento da renda das classes C e D. E outro gerente falando que estava vindo muita gente da Baixada.
Isso está acontecendo? Quer dizer, está mudando esse perfil do turista que vem para Teresópolis? Essa resposta é um pouco extensa, eu vou tentar ser breve. Nós temos 4 tipos de visitantes em nossa cidade. Propriamente o visitante, aquele que vem próximo do Rio e volta. Nós temos o turista, aquele que se hospeda. Nós temos o veranista, aquele que tem casa aqui. E nós temos o excursionista, aquele que vem fazer o passeio no parque estadual, no parque municipal. Então o comportamento é distinto de cada um. Resumidamente falando, a potencialidade de compra dessas duas classes realmente cresceu. Fez com que as hospedagens de pequeno porte da cidade pudessem ser abastecidas. Mas hoje nós também temos um grande potencial para a classe A e B, que também tem crescido a reboque. Então nós temos realmente a nossa taxa de ocupação hoteleira vem crescendo, junto com essa mídia espontânea, com esse trabalho com o Sebrae que nós estamos fazendo no Parque Nacional. Enfim, é um conjunto, é uma cadeia e o desdobramento é um resultado positivo. Bom, nosso tempo nesse bloco, né, como eu falei, já passou. Obrigado por você ter resumido, porque realmente é uma pergunta que exige uma resposta muito extensa, mas o nosso tempo já terminou. No próximo bloco, eu quero falar mais um pouquinho, né, dar umas dicas, gostaria que você desse umas dicas para o consumidor, Michel, de como é que ele faz para evitar justamente cair no conto do vigário turístico, né? Porque a gente sabe que no mercado como um todo existem as boas empresas, existem também aquelas empresas que às vezes preparam armadilhas, às vezes para o consumidor. Como é que o consumidor pode fazer para distinguir, né, alhos de bugalhos aí, distinguir aí quem é correto nesse mercado? E sobre a política aqui de Teresópolis, a política de turismo aqui de Teresópolis, Flávio, eu queria saber de você o que precisa ser feito para que Teresópolis se transforme numa Gramado ou numa Campos do Jordão, como muita gente, né, sonha que Teresópolis um dia possa ser em relação ao turismo aqui. É sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!